trecho do que o Lula falou qualquer hoje. Cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele o cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Então, eu queria ver com a Paloma. Paloma, obviamente o Elon Musk ele provocou toda essa questão por uma questão política. O Elon Musk é um empresário que ele está ligado umbilicalmente ao Estado americano, aí seja Starlink com o Departamento de Estado e tudo. Agora é o seguinte, você tem milhões de pessoas, ou pelo menos milhares de pessoas dentro do Twitter que levaram anos montando o seu acervo de seguidores, você tem empresas que investiram, então vão ter um prejuízo danado. Ele pode ficar de posse de todas essas mensagens, toda essa base de dados aí, e não ter uma indenização, ou não disponibilizar para o país aqui, não? Nassif, esse é um claro exemplo de como a dependência tecnológica nos coloca reféns de pessoas que são pessoas que moram em outras jurisdições, em outros países, e como você bem pontuou, são bilionários, né? Então, sim, pelas legislações locais e pela legislação internacional, o Elon Musk ele pode fechar o Twitter e ele pode encerrar as atividades do Twitter quando lhe bem entender. E no X, né, no caso, no X, a gente tem um ponto ainda mais complexo da questão, que é o Elon Musk é o CEO e o acionista majoritário da empresa, né? Diferente de outras empresas que tem um conselho supervisor, que as ações são mais distribuídas entre os diferentes sócios, o Elon Musk realmente tem um poder muito grande de gestão e ingerência das decisões comerciais do Twitter. E o que isso significa? Isso significa diretamente uma afronta à nossa soberania nacional. O que a gente está assistindo há muito tempo, não é de hoje, é realmente o Elon Musk afrontando as decisões judiciais, e eu também concordo integralmente com o que o Martônio apontou, a gente não observa ilegalidade e irregularidades nas decisões judiciais proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu queria destacar que não é de agora que existe a previsão legal para esse bloqueio de aplicação. No nosso Código Civil de 2002, existe toda uma seção, que é a seção 3, estabelecendo que sociedades estrangeiras precisam ter uma representação no Brasil para ofertarem seus serviços e gerar renda a partir do consumo no Brasil. Então, essa é uma previsão legal existente há muito tempo, mas eu acho que é muito importante que o debate que a gente está tendo agora, ele acende a necessidade de revisitar algumas regras e a emergência de uma regulação de plataformas, como novamente o Martônio já trouxe, que em outros tantos países já foram feitas, né? A gente precisa de mais regras mais claras, mais nítidas, e que realmente estabeleçam mais responsabilidades das empresas, essas empresas transnacionais, localizadas no norte global, mas também nós precisamos de regras que empoderem mais os usuários para que eles tenham domínio das suas informações e saibam de fato o que está acontecendo nas plataformas, enfim. Então, eu acho que esse é um caso que concretiza e ele resume muito a nossa necessidade por uma regulação de plataformas e nossa necessidade também por fortalecer a nossa soberania nacional em um contexto em que empresas globais possuem rendas e lucratividades maiores do que PIBs de países inteiros, né? É isso.